Bom dia, professora Adriana de Língua Portuguesa. Como a nossa quarentena está se estendendo, hoje nós iremos trabalhar um novo assunto, já contido no segundo volume, tá, do nosso livro Conquista. Então, nós vamos trabalhar hoje os termos integrantes da oração, nós já trabalhamos os termos essenciais, hoje nós iremos, o nosso segundo volume começa, né, a partir da página 2, que começa com o quarto volume, que tem como título Primeira Página, a vitrine do jornal. Então, o nosso assunto ele está na página 10 do livro, podem pegar para acompanhar, tá? Os termos integrantes da oração, e nós iremos trabalhar o complemento verbal. Hoje nós iremos trabalhar unicamente o complemento verbal. Então, pegue o livro para que nós possamos acompanhar e vamos à nossa aula. O que são os termos integrantes da oração? É o complemento verbal e o complemento nominal. E o agente da passiva, nós já vimos tudo isso, né? Então aqui nós vamos trabalhar unicamente o complemento verbal, que vai trabalhar o objeto direto e o objeto indireto. Sabemos que isso está em transitividade verbal, quando nós estudamos o verbo transitivo, direto, o verbo transitivo e indireto, nós estudamos já o objeto direto e o objeto indireto. Mas agora nós vamos realmente ver como ele funciona e qual é a sua função dentro da oração. Então, o que é o objeto direto? O objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto, sem preposição obrigatória, ou seja, o verbo ele é ligado o complemento do verbo, que é o objeto direto, ele é ligado ao seu verbo sem o auxílio de nenhuma preposição. Então, nós temos aqui uma oração em que nós vamos fazer uma revisãozinha básica de como nós estudamos na sala. Então, aqui nós temos, olha, o sujeito, que é algumas pessoas. Quem é que toma vinho? Quem toma vinho são as pessoas, né? Algumas pessoas. Então, o sujeito da oração, algumas pessoas. Aqui nós temos o núcleo é pessoas, que é o substantivo, tá? Que aqui nós teremos um sujeito simples. Toma, verbo. Quem toma, toma alguma coisa. E toma o quê? Toma vinho. Então, aqui é um verbo transitivo direto, porque ele necessita de complemento. Quando eu digo toma alguma coisa, por quê? Porque está dizendo que só até o verbo, a minha oração não está completa. Ela precisa de algo mais, que é o complemento verbal, que nós vamos chamar de objeto direto da oração. Então, o objeto direto, vocês percebam que ele não tem nenhuma preposição aqui e ele está ligado diretamente ao verbo, ou seja, ele está complementando o sentido do verbo sem o auxílio de preposição. Então, isso é o nosso objeto direto, tá? Então, todo verbo transitivo direto tem como complemento um objeto direto. Então, essa é a função do objeto direto dentro da nossa oração. O objeto indireto, ele complementa a significação de um verbo e vem sempre acompanhado de preposição. Lembra? Quando estudamos a transitividade verbal, a gente sempre falou sobre isso. Lembra que eu dei aquele esquema que o verbo transitivo direto tem como obrigatoriamente, como objeto, como complemento, o objeto direto. O verbo transitivo indireto, obrigatoriamente, tem como complemento um objeto indireto, tá? Então, isso é que nós estamos estudando aqui agora. Nós estamos vendo a questão do complemento verbal. Então, vamos analisar a oração aqui. Eu tenho uma oração em que eu tenho um sujeito, que é um dos termos essenciais, eu tenho um predicado, né? Vamos lembrar que isso daqui é um predicado, tudo isso daqui é um predicado, isso aqui é meu sujeito. Amélia, quem era que acreditava em discos voadores? A Amélia, então a Amélia é o sujeito. Se eu tenho um único núcleo, eu tenho um sujeito simples. Acredita em discos voadores, aqui eu tenho o meu predicado. Se é predicado, se quem acredita em alguma coisa, expressa ação, então eu tenho um predicado verbal. Acredita em discos voadores. Então a Amélia, ela acredita em discos voadores. Acredita é o verbo. Bom, quem acredita em alguma coisa ou em alguém. Olha só, em alguma coisa, em alguém. Olha a presença da preposição aqui, ó, obrigatória. Tá? Então aqui eu tenho o verbo transitivo indireto. Já que eu tenho a presença da preposição, o complemento deste verbo aqui, ele será um objeto indireto. Tá? Então, toda vez que eu tenho esta formação na minha estrutura de oração, eu tenho um verbo transitivo indireto, obrigatoriamente eu tenho um objeto indireto. Então, esses são os termos integrantes. Por quê? Eles integram a organização da oração. Até aqui,
quando eu tinha só o sujeito e o predicado, eu tinha só os termos essenciais, ou seja, aqueles que formam. A partir de agora, nós iremos estudar os termos integrantes, aqueles que acompanham esses termos essenciais. Então, o termo integrante, ele acompanha os termos essenciais da oração. Os pronomes também ocupam posição de complementos verbais, atuando ora como objeto direto, ora como objeto direto. Quais são esses pronomes que nós estamos falando? Nós estamos falando dos pronomes oblíquos, tá? Olha aqui, os pronomes oblíquos. Esses pronomes aqui, eles também podem exercer a função de objeto direto e objeto indireto da oração, ou seja, eles podem exercer a função de termos integrantes da oração. Como é que acontece isso, professora? Olha aqui no nosso exemplo. Nós temos aqui, o pai deixou-as na escola. Quem foi que o pai deixou na escola? Ele deixou elas, olha só. Este as aqui, que é um pronome oblíquo, ele está substituindo elas, que é um pronome pessoal, tá? Então, o pai deixou elas, olha só, deixou. Quem deixa, deixa alguém, verbo transitivo direto, tá? Por quê? Porque depois nós não temos a preposição. Então, deixou quem? Deixou elas. As, nada mais, que é o complemento de quem foi deixado, que foram elas. Então, se foram elas, então o objeto é objeto direto. Então, olha só. Quem deixa, deixa alguém ou alguma coisa. Percebam que quando eu digo deixa alguém, eu não tenho nenhuma preposição antes desse alguém e nenhuma preposição diante desse alguma coisa. Então, aqui eu já tenho a noção de que eu tenho um verbo transitivo que necessita de complemento, porém não tem o auxílio da preposição, tá? Então, o as aqui, que é o pronome oblíquo, que nós chamamos isso de colocação pronominal, quando eu faço essa junção do verbo mais o pronome oblíquo, eu estou fazendo uma colocação pronominal. Então, aqui, esse as aqui, ele exerce a função de objeto do meu verbo. Então, ele está dizendo quem foi que foi deixado, que quem foi deixado foram elas. Os pronomes lhe, lhes atuam como objeto indireto. Olha só, como é que eles atuam como objeto direto, professora? A notícia interessava-lhes. Eu tenho aqui o sujeito da minha oração. Quem é que interessava? A notícia. Eu tenho um sujeito. Se eu tenho um único núcleo, eu tenho um sujeito simples. Interessava. O que interessa, interessa a alguém. Olha aqui a presença da minha preposição. Aqui eu já sei que eu tenho um verbo transitivo indireto. Então, o que interessa, interessa a alguém. Então, interessava-lhes, interessava a eles. Esse lhes aqui está substituindo esse a eles, tá? Interessava-lhes. Então, se eu tenho um verbo transitivo indireto, aqui, por que eu tenho um transitivo indireto? Porque quando eu faço essa transformação aqui, interessa a quem? A eles. Então, se é a eles, então eu tenho preposição, então eu tenho um objeto indireto. É assim que nós analisamos quando nós temos a colocação pronominal, tá, na nossa oração, para saber se é um verbo transitivo direto. Olha só, deixou. Deixou quem? Deixou elas. Tem preposição? Não. Então é objeto direto. A notícia interessava-lhes. Interessava a quem? A eles. Então, se é a eles, tem a presença da preposição, então é objeto indireto. Tá? Então, esta é o uso do termo integrante da oração. Assim que nós detectamos quando ele está presente na nossa oração. Então, hoje, o nosso assunto ele está na página 10, 11 e 12. Tá? A nossa atividade, elas estarão na página 10 e 11. Vamos lá, peguem o livro de vocês e vamos observar lá o que é para ser feito na nossa atividade. Na primeira questão, que está na página 10, acompanhem aí. Sobre a chamada da manchete, então vocês têm uma manchete aqui. A cidade de São Paulo registrou o maior congestionamento de sua história. Letra A. Identifique o sujeito e o verbo dessa oração. Então você vai analisar o sujeito e o verbo, você vai encontrar. Agora, copie a frase apenas até o verbo e responda. Esse verbo precisa de complemento para fazer sentido? Então você vai fazer essa análise que eu mostrei para vocês. Você vai copiar o sujeito, vai encontrar o sujeito e até o verbo. Aí você vai dizer, precisa de complemento, não precisa de complemento? Se precisar, você vai determinar. Em caso afirmativo, qual é o complemento? Aí você vai encontrar qual é o complemento e vai dizer se o objeto é direto, se o objeto é indireto. Letra C.
Há alguma preposição entre o verbo e seu complemento? Em caso afirmativo, qual? Bom, se você disser que o objeto é indireto, tem que ter a preposição. Então, você vai ter que destacar a preposição aqui na letra C. Qual é a preposição que está presente? A segunda questão está na página 11. Agora, leia esta frase inspirada na fotolegenda da página da Folha de São Paulo. Você está dentro do assunto, está lá na atividade mais à frente de interpretação textual. Você pode retomar, tá? E analisar. Aqui, ó, essa aqui, tá? Esta manchete aqui que ele está falando. Então, vocês vão voltar aqui na página 8 e vão fazer a análise da manchete. Aí diz assim: qual é o sujeito e qual é o verbo desta oração? Vocês vão novamente analisar e vão detectar qual é o sujeito da oração. Qual é o complemento deste verbo? Transcrevam. Então, você vai fazer a análise, vai encontrar o complemento e vai colocar aqui na letra B. A letra C. O complemento do verbo assistir é direto ou indireto? Justifique sua resposta. Lembra que nós estudamos que o verbo assistir, ele pode ter três significados, que vai muito pelo significado do contexto que ele está empregado. Então, façam aquela análisezinha que eu falei para vocês na nossa aula. E a terceira questão, releia estas frases e faça o que se pede. Então, vocês têm duas frases aí e você vai analisá-las. Na letra A, circule os complementos de cada frase. Ou seja, você vai encontrar o verbo e vai circular apenas o complemento desse verbo. Na letra B, nesses complementos, quais palavras, se fossem retiradas, fariam mais falta para a informação? Isto é, que palavra constitui o núcleo deste complemento? Ou seja, qual é o núcleo do complemento? Ou seja, qual é o núcleo do objeto? A que classe gramatical essas palavras pertencem? Aí você vai analisar o objeto e vai dizer qual é a classe gramatical. É um substantivo? É um pronome? Então, você vai fazer